Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da derrota diante do Democrata 1-0 para a Pantera, jogo da quarta rodada no Mineirão. Olha, complicado. Mas antes de iniciar o vídeo eu quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. O Cruzeiro, para essa partida, utilizou um time diferente, né? Um time que nós podemos chamar de reserva, composto da seguinte forma: Cássio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Cauã Prates, Rian Guilherme, Japa e Gerson, Arroio, Kaique Kenji e Chico da Costa. Entraram no decorrer do jogo Otávio, Matheus Pereira, Caio Jorge, Christian e Neiser Villarreal. Tivemos aí duas estreias, né, nessa derrota. O Neiser Villarreal, que já tinha chegado, mas estava lesionado e entrou. E a estreia do Gerson. Mas, infelizmente, saímos derrotados num erro defensivo do Cruzeiro. Brian aproveitou o kick da bola e só tocou por cima do Otávio, que foi traído ali pela tentativa errada de recuo do Fagner. Bom, começar a análise pelo gol do adversário, né? Balãozão. Aí, pô, aquele balãozão, o zagueiro dá uma desequilibrada ali. Foi tentar, né, dar um toquezinho de cabeça e aí foi para trás. O Fagner, e para mim o maior culpado no gol, até tentar ter paciência. O Fagner, ele erra a leitura ali, e para um cara que já está caminhando para casa dos 40 anos, eu não consigo aceitar isso de forma muito legal. Ai, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não vou mentir não, gente, na boa, não pode errar esse tipo de leitura, cara. Não pode. Ali ou você vai recuar, acertar o recuo, ou você vai dar nela uma bica, para a linha de fundo, para a linha lateral, vai tentar dar uma bicicleta, qualquer coisa. Mas você não pode entrar com a cabeça em outro lugar e errar o recuo. Aí eu vi gente com coragem para culpar o Otávio. Ah, vocês me desculpam, né, gente? Na boa. Faz isso comigo não, por favor. Não faz isso com você, cara. Não faz isso com você. Por favor. Sabe? Numa boa. Feião. Muito feio, sabe? Você tentar culpar quem não tem culpa, cara. Ali o Otávio não teve culpa naquele gol. O Otávio foi pego de surpresa com o erro do Fagner. O Otávio não contava com o erro do Fagner. Tem que ter tudo controlado, tem que contar com tudo. Mas ele não contava com o erro do Fagner. Ele não contava com aquele erro. Você pode observar que ele não contava com aquilo. Né? A hora que o Fagner erra, ele sai meio atabalhoadão e tudo mais, porque ele está tentando corrigir uma parada que não era para ter sido feita daquele jeito. Né? E aí aquela. E outra, né? Quem não faz, uma hora ou outra, mais dia, menos dia, vai tomar, né? E que foi o caso. Cruzeiro criou, sim, né? Apareceu muito no ataque, finalização mesmo. Teve a defesa na situação do Gerson, que é uma baita defesa, um goleiro de um bom posicionamento. Eu estava até vendo o Natan lá do Diário Celeste, né, falando sobre o goleiro. Parece que é um goleiro muito bom. Eu vou ser bem sincero, eu não conhecia.
Então também não vou ficar com aquela coisa, o Neuer, tudo mais, não vou ficar nisso, né? Eu vou exaltar o que o Nathan já exaltou, né? Que o Nathan passou pra gente ali, né? Que é um goleiro que vem se destacando, né? Como talvez uma das peças principais do Democrata, né? Muito bem posicionado no chute do Gerson. É uma defesa difícil, mas ela não foi mais difícil, ou ela não se tornou um gol porque ele estava muito bem posicionado. E a outra defesa do Caio, no chute do Caio Jorge, né, na bicicleta do Caio Jorge, é a defesa de posicionamento. Ele parou, deixou a bola bater nele ali e a coisa andar. É uma senhora defesa também. Mas aí eu convido você a me ajudar. Eu não me lembro de outra defesa dele impossível, assim, sabe? Eu não me lembro de uma defesa que eu olho e falo assim, nossa, teve uma que ele quase se complicou, um chute do Rian Guilherme de chapa, ele foi tentar pegar firme, bola molhada, pá e tal, bola dando escorregada ali, quase que ela ia complicando as coisas, né? Que ela lá ia escapando e tudo mais. Ali acho que no primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo ali, mais ou menos. Então assim, você vê que é um time que pisou muito no campo do adversário, incomodou muito, mas podia ter incomodado mais. Podia ter aproveitado mais. O Tite parece que falou na coletiva sobre chute de fora da área. Assim, que esses times de bloco baixo exigem isso, né? Que você chute de fora da área. E, sim, não estou falando da distância que o Gerson chutou ali, que o Kaique Kenji chutou em um determinado momento. Foi um bom chute também. O goleiro estava nela, mas foi um bom chute. Tô falando daquela meia distância ali não. Tô falando da distância ali para trás da meia lua, só que com mais força, né? Diferente do chute do Rian Guilherme que foi de chapa, eu tô falando daquela porrada mesmo. Pô, o cara vai descer a porrada pro gol. Isso eu não vi. Um jogo desse com um time de bloco baixo, eu vou pedir desculpa, gente, né, tá coçando o nariz, mas um jogo desse com um time com bloco baixo, do jeito que tava, um chutinho ali que você acertar e desviar, pô, vira um problema muito grande. Mas infelizmente a coisa não andou, né? Aí fica complicado para nós. E aí é aquela, né? O erro, principalmente o erro de jogadores experimentados, que assim, o erro, assim, então teve o João Marcelo na jogada, que eu não, se dá para chamar de erro e tal, se analisar friamente ali, talvez dá para chamar de um acaso. E teve o Fagner, que aí tá o maior erro. E para mim, 100% na conta dele. Não entra do jeito que ele entrou. Ele já entrou saindo da bola. Ô filho, quem sou eu? Eu sou um cara que eu tenho 32 anos de idade. Se me põe em campo, eu não dou conta de fazer nada lá dentro. Aqui, sentado aqui, eu sou o melhor do mundo. Não existiu ninguém melhor na história do que eu. Eu tenho que estar aqui. Se me pular, eu só faço vergonha. Mas assim, tem coisa que dá pra gente falar, né? Você não entra numa bola já pensando em sair dela, não. Você não entra para tocar uma bola pensando em sair, não. Você tenta entrar, espera tocar e depois você sai. O Fagner me aparentou que ele olhou e falou, não, beleza, eu vou recuar pro goleiro. Aí ele entrou, falou, não, tá seguro, eu vou dar um passo para trás. Aí começou a dar um passo para trás para posicionar, a bola, pim, e sobrou, o cara encobriu. E aí, irmão, você vira passageiro da agonia. E aí, se o cara ia correr 12, sei lá, o cara ia correr num giro aí 12, ele vai ter que correr num giro 36. Ele vai ter que aumentar o giro dele no jogo. Porque você já tinha que escalar uma montanha para buscar o empate, para buscar o gol, para tentar ganhar o jogo.
Aí você tem que escalar essa montanha para buscar o empate. Aí você coloca mais uma montanha para você escalar para você buscar a virada. Contra um time que tem um goleiro que está numa fase espetacular, você vai arrumar um problema. Né? E arrumou um problema. Cruzeiro infelizmente não conseguiu ganhar. Deu uma complicada aí no grupo. Né? A partir dessa rodada eu vou falar um pouquinho do grupo e tal. O grupo do Cruzeiro está composto pelo Cruzeiro com 6 pontos. O Norte com Norte, a forma que você quiser falar. Tá com 5 pontos. O Itabirito com 4 e o Atlético com 4 também. Esses dois times, os três, né, no caso, conseguiram suas primeiras vitórias nessa rodada. A curiosidade fica aí pelo Norte, que conseguiu a primeira vitória na história dele no módulo 1 do Campeonato Mineiro, beleza? Lembrar que muitas das coisas que fizer aí vai ser a primeira vez, então fica meio que um registro de curiosidade aí. Né, assim, deu uma embolada, né? Porque agora o Cruzeiro tem um confronto de grande dificuldade, querendo ou não, gostando ou não, se chamando de ex-clássico ou não, eu não trato aqui como ex-clássico, eu trato como clássico. E a Vera, independe se é fase de classificação, fase mais aguda, Campeonato Brasileiro, papapá, clássico é clássico, ponto final, tem que dar um jeito e resolver e arrumar ponto lá, né? Tem que dar um jeito. Se vai voltar com 1 ou com 3, eu não sei. Mas tem que entrar lá dentro da casa dos caras e ganhar ponto. E ganhar ponto. Até para, né, resolver umas paradas aí. Que é aquela. Quem não estava tão perto, que era aquela. O Cruzeiro tinha 6, o Norte 2, o Itabirito 1, o Atlético 1. Agora esses times já tem. Um tem 5, o outro tem 4, o outro tem 4. Um deslize ia acontecer igual aconteceu nessa rodada dos 3 ganharem, os 3 passam o Cruzeiro. E aí vira um problema. E vira um problema muito sério. Né? Que é aquela. Você começa a depender de coisas que não estão no seu controle mais. E assim, é um jogo contra o América ainda, né? E nós sabemos como é que a coisa funciona. Beleza? Ficar puta é normal, viu? É natural. Entender que o Campeonato Mineiro vai servir para alguns testes, mas nessa partida em específico, se você ficou muito puto, tamo juntasso aí, né? Eu não vou negar, eu fiquei puto pra caramba, principalmente com o senhor Fagner, viu? Eu tive minhas irritações, por exemplo, o Chico da Costa, eu acho que tem hora que ele tinha que estar na área, ele não tá na área. Ele tinha que estar posicionado para fazer um pivô. Ele não tinha que estar na beira do campo, ele está na beira do campo. E para quê? Que variação tática é essa que ele vai me propor? Sabe? Porque o que eu pensava era uma outra coisa. Porque assim, a hora que ele tá lá na área também, tem hora que não pinta cruzamento, né? Fica um tal de corta para lá, corta para cá, carrega a bola e vai, toca. E o cara tá lá na área esperando cruzamento, não vem cruzamento. O Arroio, uma displicência, né? Aí fica difícil. Teve uma bola, olha, que conseguiu me irritar assim, ó, profundamente. Isso pro primeiro tempo. Ele pegou a bola e foi virar a bola lá no Kaique Kenji. Por sinal, foi bem no jogo. Partindo pra cima e tal, pegando a bola, tentando driblar, tentando achar espaço. Houve uns errinhos aqui e acolá, coisa pra, né, lapidar. Mas assim, foi bem no jogo. Mas o Arroio foi virar uma bola pro Kaique Kenji. Até que a direção ele acertou. Se não tivesse o jogador democrata ali, aí chegava. Mas não acertou a força. Porque tinha essa pecinha lá, Kaique Kenji aqui, e essa pecinha estava aqui. Não ia chegar, né? A única coisa que eu acho também que o Kaique Kenji precisa olhar é olhar, ao menos as 4 primeiras bolas paradas que ele bateu, nem assim, 3, uma passou e 3 não passou do primeiro pau.
Foi uma falta e 2 escanteios que ele bateu, não passou do primeiro pau. Se quer bater escanteio e tudo mais, falta, beleza. Apoio muito. Mas treinar, né? Porque se vai bater e ela não passa, vira um problema. E a bola parada do Cruzeiro, olha. Ai, ai. Complicado, né? Mas tem coisas boas aí pra tirar. Kaique Kenji, né? Você tem mais uma atuação aí do Cauã Prats, importante. Você tem a atuação do Rian Guilherme até onde o físico dele permitiu. Até interessante de se analisar. Né? Você tem a estreia do Gerson, que eu também achei muito interessante. Mais que meio sem ritmo ali, mas achei muito interessante. A do Neis eu não achei tanto, mas eu acho que pega muito essa questão do contexto do jogo e da questão da altíssima falta de ritmo que ele tem. Porque diferente, por exemplo, do Gerson, o Gerson também tá voltando de lesão e tal, teve a lesão no Zenit, mas o Gerson jogou lá antes de vir para cá. O Neiser nem isso conseguiu ainda, é a primeira partida dele. Então sim, eu acho que teve coisas interessantes, mas é complicado, né? Perder acaba ficando ali complicado. Infelizmente, o Cruzeiro sai com mais uma derrota no Mineirão, né? É complicado. E agora tem um clássico. Vamos ver o que acontece. Bom, pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. O Cruzeiro infelizmente sai derrotado. Agora é ir pro próximo jogo, que é às 18 horas, ou seja, 6 horas aí da noite do domingão, contra o Atlético, na Arena MRV. O clássico, o primeiro clássico do ano aí para nós. Vamos ver o que acontece. Vamos ver qual que é o caminho. Ver se dá para voltar de lá com ponto, né? Ou 1 ou 3, mas tem que pontuar. Precisa pontuar. Até para não se complicar dentro do grupo. Beleza? Deixo aqui os pedidos finais. Curta se ainda não tiver deixado seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!